Olá, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é iluminação, segundo o ponto de vista do Osho, conhecido como Bhagwan Sri Rajneesh. Então, eu vou ler aqui o que é iluminação, num livro dele aqui, e a gente vai tentando aqui esclarecer um pouco sobre esse assunto. Não dá para falar tudo em 15 minutos, mas só para a gente ter uma noção. Iluminação é simplesmente o processo de tomar consciência das camadas inconscientes da sua personalidade e de soltar essas camadas. Elas não são você, elas são rostos falsos, e pelo fato de serem rostos falsos, você não consegue descobrir qual é o seu rosto original. Então, no Zen Budismo, deixa muito claro que a verdadeira face, a face original é o que, diante de tantas que nós temos, é a que nós temos que descobrir. É a mesma coisa o conceito de iluminação, é descobrir qual é a face original. A iluminação nada mais é do que descobrir o rosto original, a realidade essencial que você trouxe consigo e a realidade essencial que você terá que levar consigo quando morrer. Todas essas camadas acumuladas entre o nascimento e a morte serão deixadas aqui e ficarão para trás. Então tudo vai ficar aqui e você vai simplesmente levar aquilo que realmente você descobriu aqui encarnado. Então aproveite a oportunidade de estar aqui encarnado, busque essa iluminação, busque o autoconhecimento, busque esse rosto original, seja por qual modo for, qual caminho você opinar, né? Descubra a iluminação, seja a iluminação, viva a iluminação. É isso que é o mais importante, é o que você vai levar. O homem que atingiu a iluminação faz exatamente o que a morte faz a todo mundo. Mas ele faz isso a si mesmo. O que a morte faz? A morte, ela leva tudo. Entendeu? Você fica totalmente desnudo. Então, a iluminação, você praticamente vai ficar desnudo. Você vai ficar apenas com aquilo que realmente você é. Ele morre de certa maneira e renasce, morre de certa maneira e ressuscita. E sua originalidade luminosa, porque faz parte da vida eterna. Então a vida eterna, somente terá a vida eterna aquele que se iluminou. Quem não se iluminou em vida, vai continuar vivendo no samsara, na roda da vida, ou roda das reencarnações, entendeu? Vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Então a iluminação é a única forma de nós sairmos desse ciclo vicioso de reencarnações, de provas e expiações, de erros e acertos e tudo mais. Então é um conceito simples, e agora eu vou entrar em alguns adendos aqui, sobre o ponto de vista que ele colocou nesse livro aqui. É um livro até muito grosso, muitas coisas, não dá para falar disso tudo, mas vou tentar colocar alguns pontos importantes aqui. No finalzinho aqui, retomando, ele fala que trata-se de um processo simples, a iluminação trata-se de um processo simples de autodescoberta. Você não é o container, mas o conteúdo. Descartar o container e descobrir o conteúdo é no que consiste todo o processo de iluminação. O conteúdo é a sua essência, aquilo que realmente você é. E container é tudo aquilo que você agregou. É o que ele fala no início aqui. É as suas personalidades que foram criadas em vidas passadas e que se tornou várias camadas do seu próprio ser, mas que não te leva a nada. Você tem que ir desfazendo disso aí à medida que você torna o seu inconsciente consciente. Okay? Então vamos retomar aqui um conceito legal que ele colocou aqui na página 99, que o iluminado é alguém que está plenamente consciente do seu vazio.
interior e não está combatendo esse vazio. Pelo contrário, ele desfruta dele, que é bem-aventurado. Por desfrutar seu próprio vazio, essa pessoa fica disponível para as outras. As outras podem desfrutar, podem vir e participar do seu mistério. Suas portas estão abertas. Ela convida amigos e amores e está pronta para compartilhar, está pronta para dar. Quando você oferece do seu vazio, nunca fica com medo de dar, porque ele não se esgota nunca. Você continua dando, 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 e ele nunca se acaba. Você não pode esgotá-lo. Então, o vazio é onde está a maior energia do ser humano. É nesse vazio que está toda a sabedoria, que está toda a iluminação. Então, na medida que você vai se tornando cada vez, segundo o Osho, mais vazio, vai abrir mais espaço, mais silencioso você vai se tornando. Menos personalidade, mais essência. Menos ego, mais amor. Menos egoísmo, mais sabedoria. Entendeu? Então isso tudo faz parte de um ser iluminado. Apenas coisas finitas podem se esgotar. É o materialismo, né? E por isso que elas criam infelicidade. Você tem medo de oferecê-las. Então isso aqui são algumas partes bacanas. Vou ver se eu acho mais aqui. Retomando. Agora ou nunca. Vem a pergunta seguinte. O que é essa iluminação, segundo o Osho? O que você entende por iluminação? A primeira coisa é saber que ela nunca pode estar no futuro. Por quê? Você não pode fazer dela um objetivo, ela nunca pode ser o amanhã. Ou é aqui e agora, ou nunca. Então a iluminação ou é aqui, agora ou nunca. Lembre-se dessas palavras, agora ou nunca. Muitas pessoas entenderam mal a ideia de iluminação. A ideia de iluminação é permanecer no momento presente. Então nós já falamos disso, às vezes eu venho repetindo. Como que é importante você estar presente, que o presente ele energiza. E a intenção transforma. Então, a ideia de iluminação é permanecer no momento presente. Eu chamo isso de meditação. Então, a pessoa que está contemplando, que está meditando, que não está pensando, ela está no momento presente. Então ela está energizando. Ela não está nem no passado, nem no futuro. Ela está no aqui e agora. Com isso, a pessoa está se iluminando. Aos poucos ela vai se iluminando e ela vai nascendo nela, vai despertando nela o seu conteúdo, que ele falou lá no início lá. Não o container. O seu conteúdo, que é a sua essência. Então, só reforçando aqui, apenas fique aqui e agora. E se você está aqui agora, a iluminação vem por conta própria. Ela não é um objetivo que você precisa alcançar. Então, sem esse negócio de objetivo, de meta, nada disso. Simplesmente fique quieto, em silêncio. Deixa que a consciência ela surja e não a memória. Então a iluminação ela vem quando você está no momento presente. Então eu vou falar sobre o silêncio, já que estamos falando de meditação, de silêncio, de energia, de vazio, que é tudo isso, que é espaço. Silêncio é energia. Não ficar com raiva é energia, mas não é repressão. Se você reprime a raiva, você esgota a sua energia novamente. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Repressão de raiva, no caso, pôr a raiva para fora, tudo isso perde energia. Você tem que estar muito atento, tem que estar com estado de atenção quase que o tempo todo para você ver isso acontecendo com você. Não é com o outro não, é com você. Observe aí e siga. Se você reprime a raiva, você esgota sua energia novamente.
Não a reprima, observe e siga. Não lute, apenas retroceda e leve a raiva de volta com você. Retroceda, dá um passo atrás, leve a raiva com você. De volta com você. Esse é o mais puro método de conscientização. E outras coisas podem ser usadas. Para iniciantes, certos dispositivos são possíveis. Então, vou falar sobre 3 dispositivos. Um tipo de dispositivo está na base da consciência corporal. Esqueça a raiva, esqueça o sexo. Eles são difíceis de lidar. E, quando você está envolvido com eles, fica tão enlouquecido que não consegue meditar. Isso aí é certo. Quando está com raiva, não consegue meditar. Não consegue nem pensar sobre meditação. Você fica simplesmente louco. Esqueça isso. É difícil. Buda disse, quando você andar, ande conscientemente. Quando você respirar, respire conscientemente. O método budista é conhecido como Anapanasati Yoga, a yoga da inspiração e da expiração. A consciência da inspiração e da expiração. Então você inspiro conscientemente, expiro conscientemente. Inspiro, respiro. Então procurar estar sempre consciente desse exercício, desse trabalho, durante o processo de meditação. Isso ajuda muito a acalmar a mente e manter a sua vibração muito elevada e energizada. Ok? Então vamos falar um pouco aqui, que ele diz o seguinte, está em relação à psicologia aqui, que a questão da iluminação, ela não vem à tona para o psicólogo moderno. Porque a iluminação se baseia na experiência de que a mente não é toda a nossa realidade. Além da mente existe a consciência, e além da mente está a essência da iluminação. Então, tudo é um trabalho para você ir além da mente, tomar consciência e ir além da mente, para atingir a iluminação. Então, além da mente existe a consciência, além da mente está a essência da iluminação. No momento em que você atravessa as fronteiras da mente, surge a iluminação. Um mundo de tremenda luz, consciência, satisfação e regozijo. Mas existe a possibilidade de ir além disso, porque essa é a sua consciência individual. Hein? É a consciência individual, você ainda pode ir mais além. Se você conseguir ir além, você entra na consciência cósmica. Estamos vivendo no oceano da consciência cósmica. Assim como o peixe vive no oceano e não está consciente do oceano, como ele nasce no oceano, vive no oceano, morre no oceano, o peixe conhece apenas o oceano. Se um pescador puxa para fora d'água, pela primeira vez, ele se dá conta de que algo rodeia, o acalenta, ele é da vida e que, sem isso, ele não consegue se manter vivo. Então isso aqui é um exemplo de que existe um mar de iluminação, de consciência aos quais nós, ou dos quais nós estamos vivendo nele e entre ele, onde apenas a nossa consciência comum não consegue despertar para essa consciência individual, que está mais além, e depois você despertar para uma consciência cósmica, que são campos de energia que nós estamos envoltos nisso, e estamos igual à situação do peixe que ele fala aqui no oceano, vive no mar, vive, nasce, cresce, vive e morre no mar e não sabe que está no oceano. A mesma coisa somos nós. Então por isso que ele dá isso aí, porque a consciência cósmica está em toda parte, não há praias, não há limites para a consciência cósmica. Portanto, onde quer que você esteja, sempre haverá um oceano invisível de consciência. Então é importante nós termos ter essa noção de que existe essa iluminação e de que a iluminação vai nos possibilitar despertar uma consciência, despertar para outros níveis de consciência aos quais vamos nos tornar Deus novamente e sair desse oceano de imaginação e sonho.
Fique com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos.